Ontem de manhã, meu filho Lucas me ligou, com a voz falhando de pânico. Mãe, por que todos os cartões estão sendo recusados? A mãe da Camila e eu não conseguimos pagar o almoço no restaurante. As pessoas estão rindo da gente. O desespero dele me encheu de uma satisfação que eu nunca pensei que sentiria pelo meu próprio filho. Mas para entender por que cheguei a esse ponto, tenho que contar o que aconteceu na tarde anterior, quando minha nora, Camila, decidiu me humilhar na frente de toda a família. Tenho 68 anos e nos últimos 10 anos, desde que fiquei viúva, me tornei o caixa eletrônico pessoal do meu filho e da esposa dele. Cada capricho, cada desejo, cada despesa desnecessária saía das minhas economias. Mas ontem, enquanto eu passava um café na minha própria casa, Camila virou-se para as amigas que tinham vindo visitar e disse as palavras que mudariam tudo para sempre. Aquela velha só serve para pagar nossos boletos. Meu filho Lucas, em vez de me defender, começou a rir como se tivesse acabado de ouvir a piada mais engraçada do mundo. Eu fiquei ali parada, com a garrafa de café na mão, vendo-o zombar de mim na minha própria sala de estar. Minhas mãos tremiam, mas não de tristeza. Tremiam com uma raiva fria que eu nunca tinha sentido antes. Porque naquele momento, entendi algo que vinha negando há anos. Para eles, eu não era uma mãe. Eu não era uma sogra. Eu não era nem uma pessoa. Eu era apenas uma conta bancária com pernas. Por 10 anos, fui a salvação financeira deles. Quando Lucas perdeu o emprego, paguei o aluguel dele por 8 meses. R$ 2.500 por mês que saíam do meu fundo de aposentadoria, sem que ele movesse um dedo para procurar um emprego de verdade. Quando Camila quis renovar todo o guarda-roupa porque precisava parecer profissional, foram R$ 10.000 no meu cartão de crédito. Quando quiseram ir de férias para Cancún, porque mereciam depois de tanto estresse, outros 20.000 ales desapareceram das minhas economias. Eu nunca fui convidada para essas férias. Claro, eu servia para pagar, não para acompanhar. É uma viagem romântica, mãe. Lucas me dizia sempre que eu insinuava que gostaria de ver a praia. Você entende, né? E eu, como a idiota que fui por anos, sempre entendi. Sempre paguei. Sempre fiquei quieta enquanto eles viviam a vida que eu financiava. A gota d'água veio 3 meses atrás, quando Camila decidiu que precisava de um carro novo. O que temos está ficando muito velho, dona Helena. Ela me disse com aquela voz melosa que usava quando queria algo caro. Além disso, se vamos ter filhos em breve, precisamos de algo mais seguro. R$ 60.000 para a entrada. R$ 60.000 que representavam 2 anos das minhas economias. Mas eu paguei, como sempre, porque era para o bem da família. Mas ontem, depois de ouvir aquelas palavras envenenadas, depois de ver meu próprio filho rir de mim, algo mudou no meu coração para sempre. Não consegui dormir naquela noite. Não por tristeza, mas por causa de uma clareza que queimava dentro de mim. Levantei às 3 horas da manhã, liguei meu computador e comecei a tomar as decisões que deveria ter tomado anos atrás. Primeiro, cancelei todos os cartões adicionais que eles tinham em meu nome, cada um dos 5 cartões que usavam como se fossem deles. Depois, fechei a conta poupança conjunta, onde eu depositava dinheiro todo mês para emergências, que nunca eram emergências reais, mas sim contas de restaurantes caros e roupas de grife. Também mudei todas as senhas das minhas contas bancárias e removi os nomes deles das minhas transferências automáticas. Às 6 horas da manhã, quando terminei, servi uma xícara de café e sentei na minha poltrona favorita. Pela primeira vez em anos, me senti em paz. Sabia que logo meu telefone tocaria, e do outro lado estaria meu filho, desesperado, humilhado, exigindo uma explicação, e eu estaria pronta para dar uma. O telefone tocou exatamente às 9h15 da manhã. Eu estava sentada na cozinha, aproveitando meu segundo café do dia, quando vi o nome do Lucas na tela. Não atendi imediatamente. Deixei tocar mais 3 vezes, enquanto saboreava esse momento de poder que não sentia há décadas. Quando finalmente atendi, a voz dele estava desesperada.
quase histérica. Mãe, por que todos os cartões estão sendo recusados? Estou aqui no restaurante Le Jardin com a mãe da Camila. Queríamos almoçar e comemorar o aniversário dela, mas nenhum cartão passa. É humilhante. As pessoas estão olhando para nós. O garçom está ficando impaciente e não tem o dinheiro vivo suficiente para cobrir uma conta de 800. O que está acontecendo? A ironia era deliciosa. Eles tinham escolhido o Le Jardin, o restaurante mais caro da cidade, para impressionar a mãe da Camila. O mesmo lugar para onde nunca fui convidada, apesar de ter pago os jantares de família deles lá por anos, quando iam sem mim. Agora estavam lá, cercados pela alta sociedade que tanto queriam impressionar e não podiam pagar nem por um prato. Bom dia, Lucas, respondi com uma calma que surpreendeu até a mim mesma. Os cartões foram recusados porque decidi que não vou mais financiar o estilo de vida de vocês. O quê? Você está louca? Estamos em público. A mãe da Camila está aqui. Como vou explicar que minha própria mãe me deixou na mão? Isso é ridículo! O que é ridículo, meu filho, foi ouvir você rir ontem quando sua esposa disse que eu só servia para pagar as contas dela. O que é ridículo foi perceber que por 10 anos fui tratada como um caixa eletrônico em vez de mãe. Houve um longo silêncio do outro lado. Eu podia ouvir vozes ao fundo, provavelmente Camila e a mãe dela se perguntando o que estava acontecendo. O garçom devia estar esperando o pagamento, e outros clientes estavam começando a notar a situação desconfortável. Mãe, por favor, não faça isso agora. Podemos conversar depois, mas preciso que você reative os cartões. Só por hoje, eu prometo que. Não, interrompi. Não há mais promessas, Lucas. Não tem mais só por hoje. Por 10 anos, ouvi as mesmas promessas. Por 10 anos, fui sua solução fácil para tudo. Mas ontem, aprendi algo importante. Vocês não me respeitam. Vocês não me valorizam. E definitivamente não me amam do jeito que eu amei vocês. Isso não é verdade. Claro que te amamos. A Camila estava só brincando. Você sabe como ela é. Eu sei exatamente como ela é, Lucas. E sei exatamente como você é. Por isso tomei essa decisão. Eu podia ouvi-lo respirando pesadamente. Imagino que a situação no restaurante estava ficando mais tensa a cada minuto. A mãe da Camila provavelmente tinha notado que algo estava errado, que o cartão Black que ele sempre usava para impressionar não estava funcionando. Mãe, por favor, não podemos ficar parados aqui. O que você quer que a gente faça? Lavar pratos? Chame a polícia. Isso é uma humilhação. Agora você sabe como me senti por anos, respondi. A diferença é que você tem 35 anos e deveria ser capaz de resolver seus próprios problemas. Você está doente? Está se sentindo bem? Isso não é coisa sua, mãe. Você nunca foi tão cruel. Cruel. Aquela palavra me atingiu como um tapa. Eu era cruel? Depois de anos me sacrificando, me privando de coisas que eu queria para dar tudo o que pediam? Depois de trabalhar até os 65 anos para garantir que teriam uma herança decente? Depois de ficar sozinha todo Natal enquanto viajavam com meus presentes em dinheiro? Cruel foi você rindo de mim ontem, disse com uma frieza que eu não sabia que possuía. Cruel foi me tratar como se eu fosse invisível por anos, exceto quando precisavam de dinheiro. Cruel foi me fazer sentir que meu único valor como mãe e como pessoa era minha conta bancária. Mãe, a Camila não quis dizer aquilo. A Camila disse exatamente o que estava pensando e você concordou com ela. Vocês dois deixaram muito claro qual é o meu lugar na vida de vocês. Ouvi vozes mais altas ao fundo. Camila perguntando o que estava acontecendo, a mãe dela fazendo comentários que não consegui distinguir, mas que pareciam irritados. O garçom provavelmente já tinha trazido a conta e estava esperando com aquela paciência forçada que usam quando sabem que há um problema. Olha, mãe, entendo que esteja chateada, mas essa não é a maneira de resolver.
Podemos sentar e conversar como adultos, mas agora preciso que me ajude. Só mais essa vez, e depois podemos mudar as coisas. Só mais essa vez. Eu ri, e minha própria risada soou estranha e amarga. Sabe quantas vezes ouvi essa frase? Sabe quantas últimas vezes financiei nos últimos 10 anos? Mas, mãe, não, Lucas. Dessa vez não. Dessa vez você vai ter que encontrar outra solução. Vocês têm empregos, têm amigos, têm sogros. Se virem. Como vamos explicar para a mãe da Camila que minha própria mãe nos abandonou num restaurante? Como vou encarar as pessoas que nos conhecem? Todo mundo vai falar disso. E lá estava, a verdade nua e crua. Ele não estava preocupado em consertar nosso relacionamento. Não estava refletindo sobre como tinham me tratado. Só se importava com a imagem dele, a reputação, o que as pessoas pensariam. Como sempre, esse é um problema seu para resolver, filho. Por anos, me preocupei com sua imagem, seu conforto, sua felicidade. Agora é hora de me preocupar com a minha. Você não pode fazer isso. Você é minha mãe. Exatamente. Sou sua mãe, não sua funcionária. Sou sua mãe, não seu banco pessoal. Sou sua mãe, não sua rede de segurança financeira. E como sua mãe, eu deveria ter te ensinado anos atrás a andar com as próprias pernas. Houve outro silêncio, mais longo dessa vez. Eu podia sentir o desespero dele pelo telefone. Provavelmente estava fazendo cálculos mentais, pensando em quem poderia ligar, como sair dessa situação sem perder totalmente a pose. Mãe, por favor, a Camila está chorando. A mãe dela está perguntando que tipo de família nós somos. O garçom já perguntou 3 vezes se está tudo bem. Tenha piedade, por favor. Piedade. Outra palavra que me fez tremer. Onde estava a piedade deles quando eu ficava acordada à noite, calculando como pagar as despesas deles além das minhas? Onde estava a compaixão quando me privei de comprar roupas novas para poder dar dinheiro para os caprichos deles? Piedade se conquista com os anos, Lucas, e vocês dois a perderam ontem. Desliguei o telefone. Minhas mãos tremiam levemente, mas não de medo ou tristeza. Tremiam de adrenalina, com uma sensação de poder que eu não experimentava há décadas. Pela primeira vez em anos, coloquei minhas próprias necessidades em primeiro lugar. Pela primeira vez em anos, disse não. Pelos 30 minutos seguintes, o telefone não parou de tocar. Primeiro foi Lucas de novo, depois Camila, depois um número que não reconheci, mas assumi ser da mãe da Camila. Cada chamada que rejeitei me deu mais força, mais convicção de que estava fazendo a coisa certa. Servi outro café e sentei na varanda dos fundos, aproveitando o silêncio que tanto sentia falta. Mas a calma não durou muito. Às 11h da manhã, ouvi o som inconfundível do carro do Lucas entrando na minha garagem. Aquele carro que ajudei a pagar, é claro. 2 portas bateram e ouvi passos apressados em direção à minha porta da frente. As batidas começaram imediatamente, altas e insistentes. Mãe, abre a porta, precisamos conversar. A voz do Lucas soava diferente agora, mais desesperada, mas também mais agressiva. Eu sei que você está aí, seu carro está na garagem. Não me movi. Continuei sentada na varanda, invisível da entrada principal, observando os pássaros no comedouro que instalei ano passado. Era engraçado como os pequenos prazeres da vida ganhavam novo significado quando você finalmente tinha paz de espírito para aproveitá-los. Dona Helena! Agora era a voz da Camila aguda e exigente. Sabemos que a senhora está aí. Pare de agir como uma criança e venha encarar a realidade. Encarar a realidade como se eu fosse quem tivesse feito algo errado, como se eu devesse uma explicação depois de anos de abuso financeiro e emocional. A ironia era tão absurda que quase me fez rir. As batidas se intensificaram. Podia ouvir que estavam usando os pés agora, não apenas os punhos. Minha porta de carvalho,
A porta que meu falecido marido instalou com tanto amor estava sendo esmurrada como se fosse a entrada de um bareco qualquer. Isso é ridículo! Gritou Camila. A senhora nos fez parecer mendigos na frente de todo mundo. A sogra do Lucas teve que pagar nosso almoço. Uma senhora de 70 anos teve que tirar dinheiro da bolsa porque a mãe do genro é louca. Ah, então foi isso que aconteceu. A mãe da Camila, Dona Bernadette, teve que resgatá-los. Imaginei a cena. Lucas suando frio, enquanto tentava explicar por que nenhum cartão passava. Camila inventando desculpas patéticas. E, finalmente, a senhora mais velha tendo que salvar o dia. A humilhação deve ter sido requintada. Mãe, por favor. Lucas parecia à beira das lágrimas agora. As pessoas já estão falando. Todo mundo no restaurante ficou olhando pra gente. Alguns até pegaram os celulares. Isso vai parar nas redes sociais. Redes sociais. Claro, essa era a maior preocupação deles. Não o fato de terem magoado a mãe, não o reconhecimento de que cruzaram uma linha. Só se importavam com a imagem pública, a reputação naqueles círculos sociais onde adoravam ostentar o estilo de vida financiado por mim. As batidas pararam por um momento, mas pude ouvir as vozes deles discutindo em sussurros furiosos. Provavelmente estavam decidindo a próxima estratégia. Eu conhecia Camila bem o suficiente para saber que ela tinha um arsenal completo de manipulações emocionais, e Lucas tinha aprendido bem com ela ao longo dos anos. Dona Helena, o tom da Camila mudou completamente. Agora soava suave, quase doce. Eu sei que a senhora está chateada, e tem todo o direito de estar. Talvez o que eu disse ontem tenha soado mal, mas sabe, eu não falei por mal. Eu estava só brincando com minhas amigas. Sabe como nós mulheres somos quando estamos juntas? Às vezes falamos sem pensar. Era fascinante ouvir como ela podia mudar de personalidade em segundos. Da mulher furiosa que estava gritando e chutando minha porta, agora tinha se transformado na nora compreensiva, que apenas cometeu um pequeno erro de comunicação. Mãe, agora era Lucas quem adotava o tom suave. Entendo que te magoamos. A Camila explicou o que aconteceu ontem, e você tem razão de ficar chateada, mas recusar os cartões não resolve nada. Só piora as coisas para todo mundo. Para todo mundo. Não para mim, claro. Para eles. Para o conforto deles, para o estilo de vida deles. Meu bem-estar emocional ainda não entrava na equação. Por favor, mãe. Podemos consertar isso. Podemos mudar as coisas. A voz de Lucas falhou um pouco. Mas preciso que reative os cartões hoje. Tenho contas vencendo. O seguro do carro vence amanhã, e a Camila tem consultas médicas essa semana. Não podemos ficar sem dinheiro de repente. Sem dinheiro. Como se fosse o dinheiro deles. Como se eu fosse responsável pelo seguro, pelas consultas médicas, pelas despesas deles como adultos independentes. Naquele momento, entendi com clareza cristalina que eles realmente não viam diferença entre o meu dinheiro e o deles. Na cabeça deles, minhas economias eram um recurso familiar, não o resultado de décadas de trabalho e sacrifício de uma mulher que já tinha cumprido sua parte na vida. Dona Helena, por favor, pense no que está fazendo. Camila mudou de estratégia novamente. Agora a voz soava preocupada, quase maternal. O que as pessoas vão pensar se descobrirem que a senhora cortou o próprio filho? O que vão dizer na igreja? O que a família vai pensar? A igreja, a família. Era sempre o mesmo com ela, usando minha reputação, meus relacionamentos, minha imagem como alavanca emocional, como se meu valor como pessoa dependesse do que os outros pensavam. Como se minha dignidade fosse menos importante que a opinião de pessoas que provavelmente nem sabiam como eles me tratavam na privacidade de nossas casas. Olha, mãe. Lucas adotou um tom mais sério, mais adulto agora. Entendo que queira que mudemos algumas coisas. Podemos falar sobre limites, sobre como gerenciar melhor as finanças da família. Mas esse não é o jeito.
Isso é manipulação emocional. Manipulação emocional. As palavras ecoaram na minha cabeça como um tapa. Eu estava sendo emocionalmente manipuladora? Depois de anos da chantagem sutil deles, de ser levada a me sentir culpada cada vez que hesitava em dar dinheiro, de usarem meu amor de mãe para esvaziar minha conta bancária? A projeção era tão óbvia que era quase risível. As batidas recomeçaram, mas mais espaçadas agora, menos agressivas. Estavam percebendo que a estratégia da força bruta não funcionava. Pude ouvi-los se afastarem da porta, provavelmente andando ao redor da casa para ver se me viam por alguma janela. Dona Helena! Camila gritou do que parecia ser a janela lateral. Vimos sua sombra. Sabemos que a senhora está aí. Pare de se esconder como uma covarde. Covarde! Aí estava a verdadeira Camila de novo, aquela que aparecia quando as manipulações doces falhavam. A mulher que tinha me chamado de aquela velha no dia anterior, que tinha transformado minha generosidade em piada, que tinha treinado meu filho para me ver como um recurso em vez de uma pessoa. Levantei da minha cadeira e caminhei devagar até a janela de onde ela tinha gritado. Afastei a cortina apenas o suficiente para que ela me visse, e nossos olhos se encontraram através do vidro. A expressão dela mudou imediatamente de fúria para alívio e depois para aquele sorriso falso que eu conhecia tão bem. Aí está a senhora! Exclamou, como se tivesse acabado de encontrar uma criança perdida. Vamos, abra a porta e vamos conversar como uma família. Olhei-a diretamente nos olhos por um longo momento, sentindo uma calma estranha. Então, muito lentamente, fechei a cortina novamente. Ouvi o grito de frustração dela, seguido por mais batidas na janela, mas dessa vez não recuei. Voltei para minha varanda e sentei de novo. O telefone começou a tocar imediatamente, mas o silenciei. Pela primeira vez em anos, minha casa era verdadeiramente minha. A gritaria e as batidas continuaram por mais uma hora, mas gradualmente perderam intensidade. Da minha varanda, podia ouvir fragmentos das conversas frustradas deles, seus planos desesperados para me fazer mudar de ideia. Camila sugeriu chamar um chaveiro para arrombar a porta, mas Lucas a lembrou que isso seria invasão de propriedade. Mesmo no desespero, não queriam arriscar problemas legais reais. Finalmente, ouvi as portas do carro baterem e o motor se afastando, mas sabia que isso estava longe de acabar. Conhecia Camila bem o suficiente para saber que ela já estava planejando o próximo passo, provavelmente algo mais elaborado e emocional. Eu não estava errada. Às 3h da tarde, meu telefone começou a tocar com números desconhecidos. Primeiro, foi a mãe da Camila, Dona Bernadette. A voz dela educada, mas firme. Helena, querida, acho que houve um mal-entendido. A Camila me contou o que aconteceu e tenho certeza que podemos resolver isso como adultos civilizados. Desliguei sem responder. Depois foi minha irmã, Márcia, que mora em outro estado e obviamente tinha recebido uma versão fortemente editada dos fatos. Helena? O Lucas me ligou muito preocupado. Ele disse que você está agindo de forma estranha e que os deixou na mão num restaurante. Você está bem? Está se sentindo mal? Estou perfeitamente bem, Márcia, respondi. Melhor do que nunca, na verdade. Mas não entendo. O Lucas disse que você cancelou todos os cartões dele sem aviso. Isso não parece a Helena que eu conheço. Você sempre foi tão generosa com a família. Talvez esse fosse o problema, disse eu. Talvez eu tenha sido generosa demais por tempo demais. Mas, Helena, eles são sua família. A Camila disse que você está punindo eles por uma piada inocente. Com certeza vocês podem sentar e conversar. Uma piada inocente. Era impressionante como Camila tinha conseguido reescrever a história em apenas algumas horas. De uma humilhação cruel na frente de convidados, agora tinha virado uma piada inocente que eu tinha interpretado mal por ser sensível demais. Márcia, você já se sentiu como um caixa eletrônico para seus filhos?
Perguntei diretamente. O quê? Não. Por que a pergunta? Porque é exatamente isso que sou para o Lucas e a Camila. E ontem, finalmente percebi. Helena, você está exagerando. Pais sempre ajudam os filhos. É normal. É normal pagar o aluguel do seu filho adulto por anos? É normal financiar as férias deles enquanto você fica em casa sozinha? É normal eles zombarem de você por ser generosa? Márcia ficou quieta por um momento. Bem, talvez eles tenham se aproveitado um pouco da sua generosidade, mas cortar tudo de uma vez parece muito drástico. Sabe o que é drástico, Márcia? Trabalhar até os 65 anos para garantir uma herança decente para seu filho, só para descobrir que ele já está gastando tudo enquanto você ainda está viva. Depois dessa conversa, decidi tirar o telefone fixo da tomada. Coloquei meu celular no modo avião. Precisava de silêncio para processar tudo o que estava sentindo, para planejar meus próximos passos. Naquela noite, enquanto preparava meu jantar sozinha pela primeira vez em meses, sem a ansiedade de esperar ligações pedindo dinheiro, percebi algo importante. Eu não me sentia culpada. Minha vida toda fui treinada para me sentir culpada quando não atendia às necessidades dos outros, especialmente da família. Mas dessa vez, aquela culpa familiar não estava lá. No lugar dela, senti algo que não experimentava há anos: clareza mental, como se tivesse vivido em um nevoeiro emocional e finalmente pudesse ver claramente. Cada decisão que tomei nos últimos 10 anos passou pela minha mente como um filme, e pude ver padrões que não queria reconhecer antes. O ciclo era sempre o mesmo. Lucas ou Camila vinham com um problema financeiro temporário. Eu resistia inicialmente. Eles aplicavam pressão emocional. É só dessa vez. Estamos desesperados. O que as pessoas vão pensar? Eu cedia. Eles resolviam o problema imediato. E poucas semanas depois, um novo problema temporário aparecia. Nunca houve um plano real de reembolso. Nunca houve um reconhecimento genuíno do meu sacrifício. E definitivamente nunca houve um convite para participar dos benefícios da minha própria generosidade. Eu pagava as férias, mas não era convidada. Financiava os jantares em restaurantes chiques, mas comia sozinha em casa. Cobria as despesas médicas, mas ninguém perguntava da minha saúde. Levantei e fui até meu escritório onde guardava todos os meus documentos financeiros. Era hora de fazer as contas reais para entender exatamente quanto eu tinha gasto com eles ao longo dos anos. Peguei meus extratos bancários dos últimos 5 anos e comecei a calcular. O número foi devastador. Que 350 mil. 350 mil em 5 anos. E isso nem contava os anos anteriores quando eu não mantinha registros tão detalhados. Era mais da metade de todas as minhas economias de aposentadoria, mais do que muita gente ganha em anos de trabalho. Mas a parte mais dolorosa não era a quantia de dinheiro. Era perceber que, em troca desses 350 mil dólares, recebi zombaria, indiferença e o tratamento de ser vista como uma obrigação em vez de uma bênção. Enquanto revisava os números, encontrei algo que me fez tremer de raiva. Eles estavam usando um dos meus cartões para serviços de streaming premium, mensalidades de academias caras e assinaturas de revistas que eu nem sabia que existiam. Pequenas cobranças mensais que somavam centenas de reais por ano, dinheiro saindo automaticamente da minha conta para pagar luxos que eu nunca aproveitei. Naquela noite, tomei outra decisão importante. Tirei meu testamento do arquivo e li com atenção. Eu tinha redigido aquele documento há 5 anos, quando ainda acreditava que estava garantindo o futuro de uma família amorosa e grata. Lucas era o único beneficiário da casa, das contas poupança, dos investimentos, tudo. Mas agora via aquele testamento com outros olhos. Por que eu deixaria todo o meu patrimônio para alguém que já tinha gasto mais da metade dele enquanto eu ainda estava viva? Por que recompensar com uma herança a pessoa que me tratou como um recurso em vez de mãe?
Decidi que no dia seguinte ligaria para meu advogado para marcar uma consulta. Era hora de fazer grandes mudanças nos meus planos de sucessão. Se Lucas queria me tratar como um banco, então teria que se contentar com os juros, não com o capital. Fui para a cama naquela noite com uma sensação estranha, mas libertadora. Pela primeira vez em anos, tomei decisões pensando unicamente no meu próprio bem-estar. Pela primeira vez em anos, não fiquei acordada preocupada com os problemas financeiros de outros adultos. Dormi melhor do que em meses. No dia seguinte, acordei com uma energia que não sentia há anos. Era sexta-feira, e pela primeira vez em muito tempo, tinha planos que não envolviam resolver problemas de ninguém. Primeiro, ligaria para meu advogado. Depois, iria ao banco fazer algumas mudanças adicionais. E talvez, só talvez, compraria algo bonito para mim com o dinheiro que normalmente teria gasto nos caprichos de outra pessoa. Liguei o telefone fixo de volta enquanto fazia o café da manhã. Como esperado, tinha 14 mensagens na secretária eletrônica. Ouvi enquanto tomava meu café, e cada uma confirmava que eu tinha tomado a decisão certa. Mensagem 1. Camila, com voz chorosa. Dona Helena, é a Camila. Eu sei que a senhora está chateada, mas por favor, pense no que está fazendo. O Lucas não dormiu nada essa noite. Ele está tão preocupado com a senhora. Ele diz que nunca te viu assim. Por favor, nos ligue. Mensagem 2. Lucas suando desesperado. Mãe, preciso falar com você. Fui ao banco hoje cedo e me disseram que você fechou a conta onde depositava nosso dinheiro de emergência. Por que você faria isso? Aquela conta era para nós dois. Era fascinante como ele continuava se referindo ao meu dinheiro como nosso. Aquela conta nunca tinha sido para nós dois. Era meu dinheiro que eu depositava para as supostas emergências deles, que invariavelmente acabavam sendo férias, roupas caras ou restaurantes. Mensagem 3. Márcia de novo. Helena, o Lucas me ligou de novo. Ele disse que você também fechou uma conta poupança. Tem certeza do que está fazendo? Não acha que está sendo um pouco radical? As mensagens seguintes seguiam o mesmo padrão. Preocupação fingida, questionamentos sobre meu estado mental e súplicas disfarçadas de conselhos fraternos. Mas a mensagem número 11 chamou minha atenção. Era de um número que não reconheci, mas a voz era familiar. Dona Helena, aqui é o Marcos, marido da minha prima Camila. Olha, sei que não nos conhecemos bem, mas a Camila me pediu para ligar. Ela está muito preocupada porque diz que a senhora está agindo de forma muito estranha. Como homem, acho que às vezes as mulheres complicam as coisas mais do que o necessário. Por que a senhora não perdoa e esquece? Família é a coisa mais importante. Família é a coisa mais importante. Que filosofia conveniente quando se trata de manter um status quo que os beneficia. Me perguntei se o Marcos estaria tão disposto a perdoar e esquecer se alguém zombasse dele na frente da família enquanto esvaziava sua conta bancária. Às 9h em ponto, liguei para o escritório de advocacia onde fiz meu testamento. A secretária me disse que o Dr. Roberto teve um cancelamento e poderia me atender naquela tarde às 14h. Perfeito. Depois liguei para o banco e solicitei uma reunião com o gerente para revisar todas as minhas contas e fazer algumas alterações de segurança adicionais. Eu também queria ter certeza de que Lucas não teria acesso a nenhuma informação sobre minhas finanças. Enquanto me arrumava para sair, a campainha tocou. Por um momento, pensei que fossem Lucas e Camila de novo, mas quando olhei pela janela, vi minha vizinha, Dona Sônia, parada na varanda. Sônia era uma mulher de 62 anos que ficou viúva há 2 anos, e ocasionalmente conversávamos pela cerca do jardim. Abri a porta com certa curiosidade. Sônia nunca tinha vindo me visitar formalmente antes. Bom dia, Helena, disse ela com um sorriso caloroso. Espero não estar incomodando, mas ouvi muito barulho e gritaria ontem, e queria ter certeza de que você estava bem. Convidei-a para entrar e servi café. Foi refrescante ter alguém na minha casa que não estava lá para pedir dinheiro
ou me manipular emocionalmente. Está tudo bem? Ela perguntou com preocupação genuína. Ontem vi seu filho e a esposa dele aqui por horas gritando e batendo na porta. Estava prestes a chamar a polícia. Contei a ela toda a história. Não os detalhes íntimos, mas o suficiente para que entendesse a situação. Sônia ouviu sem interromper, ocasionalmente concordando com a cabeça com expressões de compreensão. Helena, ela disse quando terminei, tenho que confessar uma coisa. Por anos observei como eles tratam você quando vêm visitar. Vi eles chegando em carros novos, vestidos com roupas caras, falando nos últimos smartphones. Enquanto isso, você continua dirigindo o mesmo carro de 10 anos atrás e fazendo compras em mercados populares. As palavras dela me atingiram porque eram a confirmação externa de algo que eu vinha negando internamente. Outros podiam ver o óbvio que eu me recusava a reconhecer. Mas o que mais me impressionou, continuou Sônia, é que nunca vi eles fazerem nada por você. Nunca vi ajudarem com as compras, consertarem algo na sua casa ou simplesmente visitarem a menos que fosse para pedir algo. É tão óbvio assim? Perguntei, sentindo uma mistura de vergonha e alívio. Para quem olha de fora, sim, mas entendo por que você não conseguia ver. Quando se é mãe, a gente sempre quer acreditar no melhor dos filhos. Sônia ficou por mais uma hora, e nossa conversa foi a mais honesta e libertadora que tive em meses. Ela me contou sobre suas próprias experiências com filhos adultos que esperavam que ela resolvesse todos os problemas deles e como aprendeu a estabelecer limites depois de ficar viúva. Sabe o que mais me ajudou? Disse ela antes de sair. Perceber que ser uma boa mãe não significa ser uma mártir. Você pode amar seus filhos sem sacrificar sua dignidade por eles. As palavras dela ressoaram na minha mente o caminho todo até o banco. No escritório do gerente, revisamos todas as minhas contas e implementamos novas medidas de segurança. Mudei todas as senhas. Adicionei verificação em 2 etapas e garanti que apenas eu tivesse acesso a qualquer informação financeira. Dona Helena, disse o gerente enquanto processava as mudanças. Posso perguntar o motivo dessas alterações drásticas? A senhora tem alguma preocupação específica com segurança? Digamos que finalmente percebi que meu maior risco de segurança financeira vive na minha própria família, respondi. O gerente assentiu com compreensão. É mais comum do que a senhora imagina. Vemos muitos casos de idosos sendo explorados financeiramente por parentes. A senhora fez a coisa certa ao se proteger. Depois do banco, fui almoçar sozinha em um restaurante pequeno e aconchegante que sempre quis experimentar, mas nunca tinha me permitido o luxo. Pedi o prato mais caro do cardápio, uma taça de vinho e sobremesa. A conta total foi R$ 180, menos do que Lucas e Camila gastavam numa única rodada de bebidas nas noitadas deles. Enquanto saboreava meu almoço, percebi algo importante. Fazia anos que eu não desfrutava de uma refeição sem a ansiedade constante de calcular quanto estava me custando, quanto eu poderia precisar reservar para a próxima emergência do Lucas, ou se podia pagar aquele pequeno prazer pessoal. Pela primeira vez em anos, estava comendo com apetite e prazer genuínos. A consulta com o Dr. Roberto, o advogado, foi reveladora de maneiras que eu não antecipava. Quando expliquei a situação e meu desejo de mudar meu testamento, ele não demonstrou surpresa. Na verdade, me disse que casos como o meu eram mais frequentes do que eu imaginava. Dona Helena, disse ele, revisando meu testamento atual. Vejo que redigimos este documento há 5 anos. Naquela época, a senhora designou todo o seu patrimônio para seu filho, Lucas. Tem certeza de que quer fazer mudanças significativas? Completamente certeza, respondi. Nestes 5 anos, vi o verdadeiro caráter do meu filho. Ele mostrou que não valoriza minha generosidade e, francamente, já gastou mais da metade da herança dele enquanto ainda estou viva. O advogado tomou notas enquanto eu detalhava os US$ 350 mil que tinha documentado, sem contar os anos anteriores.
As sobrancelhas dele se ergueram levemente quando mencionei a cifra. Entendo sua posição, disse ele. Que tipo de mudanças a senhora está considerando? Quero dividir meu patrimônio. Uma parte para organizações de caridade que realmente ajudam pessoas necessitadas, não adultos caprichosos. Outra parte para minha irmã Márcia, que sempre foi independente e nunca me pediu nada. E para o Lucas, fiz uma pausa. Para o Lucas, apenas o suficiente para mostrar que não o deserdei por maldade, mas não o suficiente para que continue vivendo sem trabalhar. Está pensando em uma porcentagem específica? 50% para a caridade, 30% para minha irmã e 20% para o Lucas, com a condição de que ele só pode receber a parte dele se demonstrar um ano completo de total independência financeira. O advogado sorriu levemente. Essa última condição é interessante e completamente legal. A senhora está essencialmente incentivando a responsabilidade pessoal. Saí do escritório de advocacia sentindo uma profunda satisfação. Pela primeira vez em anos, tinha tomado decisões sobre meu futuro que refletiam meus valores reais, não meus medos ou minha culpa materna. Quando cheguei em casa, havia um carro desconhecido na minha garagem. Uma mulher mais velha, elegantemente vestida, estava parada na minha varanda. Era a mãe da Camila, Bernadette. Helena, disse ela com um sorriso forçado quando me viu chegar. Que bom que você chegou. Precisamos ter uma conversa de mulher para mulher. Convidei-a para entrar, mais por curiosidade do que por educação. Queria ouvir que versão dos fatos essa mulher tinha recebido. Olha, querida, começou Bernadette assim que nos sentamos. Sei que houve um mal-entendido ontem entre você e as crianças. A Camila me contou tudo e, honestamente, acho que você está exagerando a situação. Exagerando? Perguntei. Bem, sim. A Camila diz que fez um comentário que você interpretou mal e agora tomou medidas muito drásticas. Cancelar os cartões de crédito do próprio filho? Isso parece uma reação muito extrema para uma simples piada entre mulheres. Uma simples piada entre mulheres. Era impressionante como a narrativa tinha evoluído. Agora, não só tinha sido uma piada inocente, mas também era minha culpa por não ter senso de humor. Bernadette, disse eu calmamente, você dá cartões de crédito ilimitados para sua filha? Bem, não, mas você paga o aluguel da sua filha adulta? Não, mas isso é diferente. Você financia as férias da sua filha enquanto fica em casa sozinha? Bernadette se mexeu desconfortável na cadeira. Helena, cada família administra suas finanças de forma diferente. Exatamente. E eu decidi administrar as minhas de forma diferente a partir de agora. Mas pense no Lucas e na Camila. Eles são jovens, estão construindo o futuro. Precisam de apoio. Eles têm 35 e 32 anos, respectivamente. Nessa idade, eu já tinha criado um filho, trabalhado por anos e poupado para a minha velhice, sem nenhuma ajuda dos meus pais. Os tempos eram outros. Os tempos são outros, é verdade. Agora há mais oportunidades, melhor educação, mais acesso a crédito bancário. Não há razão para que dois adultos educados não possam se sustentar. Bernadette mudou de estratégia. Helena, a Camila está muito chateada. Ela chorou a noite toda ontem. Diz que sempre te viu como uma segunda mãe e não entende por que você está rejeitando ela de repente. Uma segunda mãe que só serve para pagar contas? Segundo as próprias palavras dela. Aquilo foi uma brincadeira. Mulheres sempre reclamam das sogras. É normal. Reclamar em particular é uma coisa, Bernadette. Humilhar alguém na frente de convidados é algo totalmente diferente. A conversa continuou por mais meia hora, com Bernadette usando todas as táticas de manipulação do livro. Culpa. Pense em como seu filho se sente. Medo. Você vai acabar sozinha. Vergonha. O que as pessoas vão pensar? E até ameaças veladas. A Camila tem contatos na assistência social. Finalmente, quando percebeu que nenhuma das táticas estava funcionando, mudou para uma abordagem mais direta. Helena,
Vou ser franca com você. Lucas e Camila estão considerando buscar ajuda jurídica. Existem maneiras de declarar uma pessoa mentalmente incompetente se ela demonstrar comportamento errático com suas finanças. Aí estava a verdadeira ameaça por trás de toda a manipulação emocional. Se eu não desse por vontade própria, tentariam tirar meu controle sobre meu próprio dinheiro à força. Bernadette, disse eu levantando-me. Sugiro que consulte um bom advogado antes de tentar isso. Acabei de voltar de uma consulta com o meu, e ele me garantiu que uma pessoa protegendo suas finanças de abuso familiar está demonstrando competência mental, não o oposto. A expressão dela mudou imediatamente. Percebeu que tinha mostrado as cartas cedo demais. Eu não quis dizer. Começou a recuar. Sim, você quis dizer exatamente isso. Interrompi. E agora que sei quais são suas verdadeiras intenções, acredito que esta conversa acabou. Acompanhei-a até a porta em silêncio. Antes de sair, ela disse: Helena, espero que reconsidere. Uma guerra familiar não beneficia ninguém. Não há guerra, Bernadette. Há apenas uma mulher que finalmente aprendeu a se valorizar. Depois que ela saiu, sentei na minha sala e refleti sobre o que tinha acabado de ouvir. Não só estavam planejando intensificar a manipulação emocional, mas também consideravam medidas legais para retomar o controle sobre meu dinheiro. Naquela noite, liguei para o Dr. Roberto e contei sobre a ameaça da Bernadette. Ele me tranquilizou, explicando que declarar alguém mentalmente incompetente requer evidências médicas sólidas e um processo legal extenso. Agir responsavelmente com as próprias finanças não se qualifica como evidência de incompetência. No entanto, ele me alertou. Recomendo que documente tudo, grave conversas se possível, mantenha registros das ameaças e considere fazer uma avaliação psicológica preventiva para ter prova de sua competência mental. Naquela noite, pela primeira vez, desde que tudo começou, senti um pouco de medo. Mas não era medo de fazer algo errado. Era medo de até onde eles estariam dispostos a ir para recuperar o controle sobre meu dinheiro. Mas também senti algo mais forte que o medo: determinação. A ameaça da Bernadette me manteve acordada naquela noite, mas não de medo, e sim de uma raiva fria que crescia a cada hora. Como ousavam sequer considerar-me declarar mentalmente incompetente por proteger meu próprio dinheiro? Era a manipulação suprema. Se não consegue o que quer pela persuasão, tente tirar da pessoa o direito legal de decidir sobre a própria vida. No dia seguinte, sábado, segui o conselho do Dr. Roberto. Primeiro, fui a uma clínica particular onde fiz uma avaliação psicológica completa. A médica, uma mulher profissional na casa dos 50 anos, ouviu enquanto eu explicava a situação. Dona Helena, disse ela após 2 horas de testes e entrevistas. Deixe-me ser perfeitamente clara. A senhora está demonstrando lucidez mental excepcional. Reconhecer padrões de abuso, estabelecer limites saudáveis e proteger seus recursos financeiros são sinais de uma mente completamente competente. Na verdade, eu diria que a senhora está agindo mais racionalmente agora do que quando estava permitindo o abuso financeiro. Ela me deu um laudo oficial documentando minha total competência mental, datado e carimbado. Era minha apólice de seguro contra quaisquer desafios legais futuros. Quando cheguei em casa, encontrei Sônia trabalhando no jardim dela. Ela veio até a cerca que separava nossas propriedades com uma expressão preocupada. Helena, uma mulher mais velha passou aqui ontem perguntando por você. Queria saber se você estava agindo de forma estranha ultimamente. Eu disse a ela que você parecia mais feliz e relaxada do que nunca. Contei a ela sobre a visita da Bernadette e a ameaça velada. Sônia ouviu com indignação crescente. Isso é inacreditável! Exclamou.
Tentar te interditar por não querer dar seu dinheiro é a coisa mais absurda que já ouvi. O que mais me incomoda, disse eu, é que eles realmente acreditam que têm direito ao meu dinheiro. Não veem como meu patrimônio, veem como a herança deles paga adiantada. Sabe do que você precisa? Disse Sônia com um sorriso travesso. Você precisa sair e aproveitar sua liberdade. Quando foi a última vez que fez algo só porque queria? Ela estava certa. Eu tinha passado tantos anos vivendo de acordo com as necessidades e demandas dos outros que tinha esquecido como era fazer algo simplesmente por prazer pessoal. Tenho um cruzeiro de 5 dias que sai na próxima quarta-feira, continuou Sônia. Eu ia com minha irmã, mas ela teve que cancelar por motivos de saúde. Gostaria de ir comigo? A ideia me animou imediatamente. Quando foi a última vez que viajei por diversão? Quando dormi numa cama que não fosse a minha, comi num restaurante sem calcular o custo, ou simplesmente relaxei sem a ansiedade constante da próxima crise financeira do Lucas. Eu adoraria, respondi sem hesitar. Naquela tarde, reservamos o cruzeiro. 3.000 dólares por pessoa por 5 dias, tudo incluído. Era uma fração do que eu tinha gasto nas últimas férias de Lucas e Camila, mas dessa vez seria para meu próprio deleite. Domingo de manhã. Enquanto pesquisava o que levar para o cruzeiro, a campainha tocou. Era Lucas, sozinho dessa vez. Ele parecia terrível. Olheiras profundas, roupas amassadas, uma expressão desesperada. Mãe, disse ele com a voz embargada. Por favor, precisamos conversar. Sem a Camila, sem gritaria. Só você e eu. Deixei-o entrar, mas mantive minha distância emocional. Tinha aprendido a reconhecer quando estava sendo manipulada. Mãe, estou desesperado, começou. O seguro do carro vence na segunda-feira e não tenho dinheiro para pagar. Se eu não renovar, não posso dirigir legalmente. E sem carro, não posso ir trabalhar. Quanto é o seguro? Perguntei. 1.200, parcela ou valor proporcional. E quanto você ganhou mês passado? 4.000 dólares. Mas o que, Lucas? Mas temos despesas. O aluguel, comida, contas e... E com que mais você gasta? Ele ficou quieto por um momento. Mãe, você não entende. A vida é cara. A vida é cara quando você tem um estilo de vida que não pode pagar, respondi. Me diga uma coisa, filho. Quanto você gastou em restaurantes mês passado? Não sei. Talvez. Quanto você gasta em serviços de streaming, academia, aplicativos de entrega de comida? Isso é diferente, mãe. São necessidades básicas. Serviços de streaming são necessidades básicas no mundo moderno? Sim. Não dá para viver como um eremita. Aí estava. O problema fundamental. Lucas genuinamente acreditava que luxos eram necessidades e que as verdadeiras necessidades eram responsabilidade de outra pessoa. Lucas, disse eu calmamente. Você tem 35 anos, tem ensino superior, tem emprego. Por que não consegue pagar uma conta de seguro de 1.200 reais? Por que não sobra dinheiro depois de tudo o resto? Então corte tudo o resto, ponto final. Não é tão fácil assim, não dá para simplesmente cortar despesas assim. Por que não? Perguntou ele, visivelmente frustrado. Porque temos uma vida para manter. Uma vida que vocês não podem pagar. Mas você sempre esteve lá para nos ajudar. E ali estava a verdade nua e crua. Ele não estava pedindo ajuda temporária. Estava reivindicando o que considerava seu direito. Na cabeça dele, eu era uma parte permanente da estrutura financeira dele, não uma mãe que ocasionalmente dava apoio. Lucas, vou te perguntar uma coisa e quero uma resposta honesta. Nesses 10 anos, você alguma vez fez um orçamento real e tentou viver apenas com seu salário? Silêncio. Alguma vez considerou mudar para um apartamento mais barato? Silêncio. Alguma vez cortou despesas voluntariamente para não ter que me pedir dinheiro? Mãe, essas perguntas são injustas. Injustas?
É injusto perguntar a um homem de 35 anos se ele tentou viver dentro das suas possibilidades? Você não entende a pressão que sofremos. A Camila tem expectativas. As amigas dela vivem de certo jeito. Não podemos parecer pobres. E quando você considerou que minhas expectativas e minha pressão financeira importavam? Pela primeira vez na conversa, Lucas
Camila tinha deixado uma mensagem curta. Espero que tenha aproveitado seu cruzeiro. Adoraríamos ouvir sobre sua experiência quando tiver tempo. Na segunda-feira de manhã, Sônia veio com café e bolos para ouvir todos os detalhes da viagem. Enquanto conversávamos na varanda, vi o carro do Lucas estacionar na garagem. Mas dessa vez, em vez de sair imediatamente e vir para minha porta, ele ficou sentado no carro por vários minutos. Quando finalmente tocou a campainha, a expressão dele estava diferente. Parecia nervoso, mas também mais maduro de alguma forma. Mãe, disse ele quando abri a porta. Sei que acabou de voltar de viagem, mas poderíamos conversar um momento? Convidei-o para entrar. Sônia se desculpou discretamente e voltou para a casa dela. Mãe, queria te contar o que estivemos fazendo essa semana, começou Lucas. Camila e eu mudamos para um apartamento menor. Estamos pagando R$ 1.500 a menos de aluguel por mês. Como se sente com a mudança? Honestamente, foi difícil no começo. O apartamento é menor, fica num bairro menos chique, mas depois de alguns dias, percebi algo importante. O quê? Que posso dormir tranquilo, sabendo que estamos pagando por tudo com nosso próprio dinheiro. Não tenho aquela ansiedade constante de não saber como vamos cobrir as contas do mês que vem. Foi a primeira vez que ouvi Lucas falar sobre ansiedade financeira da perspectiva dele. Nunca tinha me ocorrido que ele também pudesse estar estressado pela insustentabilidade do seu estilo de vida. Também cancelamos as academias caras e entramos numa básica que custa 1/5 do preço, continuou ele. E a Camila arrumou um trabalho de meio período nos fins de semana para trazer renda extra. A Camila está trabalhando mais? Sim, e foi ideia dela. Ela diz que quer contribuir mais ativamente para nossas finanças, em vez de apenas gerenciar dinheiro que vem de outros lugares. Fiquei surpresa ao ouvir que Camila tinha tomado essa iniciativa. Mãe, também queria pedir desculpas formalmente, não só pelo que aconteceu 2 semanas atrás, mas por todos esses anos. Nunca percebi que estava te tratando como um caixa eletrônico em vez de mãe. O que te fez perceber? Quando tivemos que fazer nosso primeiro orçamento real, percebi que não tinha ideia de quanto realmente custava viver. Minha vida adulta inteira vivia acima das minhas possibilidades porque você cobria a diferença. Lucas pausou e me olhou diretamente nos olhos. Mãe, quero que saiba que esses últimos dias foram os primeiros em anos onde me sinto um adulto de verdade, tomando minhas próprias decisões, resolvendo meus próprios problemas, sendo responsável pelas minhas próprias consequências. E como é a sensação? Aterrorizante, mas também libertadora. Eu não sabia quanto peso estava carregando até me livrar dele. Peso. O peso de saber no fundo que não era verdadeiramente independente. O peso de saber que estava vivendo uma mentira financeira. O peso de saber que seu estilo de vida dependia de explorar a generosidade da mãe. Aquelas palavras me tocaram profundamente. Por anos, pensei que era a única sofrendo naquela dinâmica. Mas descobri que Lucas vinha carregando culpa e ansiedade também. Mãe, sei que não tenho direito de te pedir nada depois de tudo que aconteceu, mas tem algo que gostaria de perguntar. Diga. Você acha que um dia poderíamos ter um relacionamento normal? Um relacionamento onde sou seu filho que visita porque te ama, não porque precisa de algo. A pergunta me comoveu porque implicava que ele entendia a diferença. Lucas, esse relacionamento pode começar hoje, se você quiser. Sempre quis um filho que visita porque se importa comigo, não porque sou útil. Então gostaria se a Camila e eu viéssemos almoçar no domingo? Nós traremos a comida, nós cozinharemos e só passaremos tempo juntos. Eu adoraria. Depois que Lucas saiu, sentei na minha sala refletindo sobre tudo que tinha mudado em 2 semanas. Eu tinha perdido meu papel como salvadora financeira da família, mas tinha ganhado algo mais valioso: meu autorrespeito e a possibilidade de um relacionamento genuíno com meu filho. Naquela noite,
Liguei para o Dr. Roberto para perguntar sobre modificar meu testamento novamente. Depois da conversa com Lucas, queria considerar uma abordagem diferente. Em vez de puni-lo permanentemente, decidi criar um testamento que recompensasse a maturidade demonstrada ao longo do tempo. Dona Helena, disse o advogado, a senhora está pensando num testamento escalonado baseado em comportamento. Exatamente. Se o Lucas demonstrar independência financeira real por 2 anos consecutivos, ele poderia receber uma parte maior. Se continuar esse padrão por 5 anos, outra parte. Mas se voltar aos velhos hábitos, revertemos para o plano original. É uma estrutura inteligente, incentiva o crescimento pessoal a longo prazo. Ao desligar o telefone, percebi que pela primeira vez em anos, estava planejando meu futuro baseado na esperança em vez do medo. Esperança de que meu filho tivesse realmente aprendido e crescido. Esperança de que nosso relacionamento pudesse se curar. Esperança de que meus últimos anos seriam vividos com dignidade e respeito. Saí para a varanda e olhei para as estrelas. Ao longe, ouvi o som da fonte que instalei no meu jardim ano passado. Um pequeno luxo que só me permiti depois de anos duvidando se merecia gastar aquele dinheiro comigo mesma. Agora eu sabia a resposta. Eu sempre mereci me tratar com a mesma generosidade que mostrei aos outros. Levou 68 anos para aprender essa lição, mas finalmente aprendi, e nunca mais a esqueceria. Não se esqueça de se inscrever no